Olá, pessoal. Eu sou a Melina Paixão, coordenadora de marketing da Genix. E hoje a gente está aqui para fazer uma série um pouco especial, com alguns episódios de um videocast nesse novo formato, para falar esse primeiro episódio de um top 1 das tendências aí de temas, que é a inteligência artificial. E é claro que a gente vai falar voltado para a pecuária, voltado para o melhoramento genético, que é a nossa grande paixão. Hoje a gente está aqui com a Mariana, com o Gabriel e com o Fernando, para a gente ter um pouco mais dessa conversa, e aproveito para dar boas-vindas para eles também. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer enorme começar, então, essa série de videocast aqui com um tema que não podia ser outro que não inteligência artificial, né? No melhoramento genético. Sou a Mariana Sayeg, gerente de mercado leite da Genix, e é um prazer enorme ter todos vocês aqui com a gente. Fala, pessoal, sou o Gabriel Godoy, gerente de contas-chaves da Genix. É um prazer estar com vocês aqui hoje para podermos trazer para os nossos ouvintes, para os nossos clientes e parceiros, essa grande inovação para a pecuária leiteira. Olá, pessoal, meu nome é Fernando Giadeckinga, sou natural da Bacia de Leite de Castro, Paraná. Trabalho com melhoramento genético e visão mutacional, inteligência artificial faz alguns anos e agora novo parceiro da Genix. E o lançamento do Smart Dairy foi em 2024. O Smart Dairy é essa plataforma de inteligência artificial que conta também com inteligência artificial, uma grande inovação, né, que a gente pode falar que vai estar já revolucionando aí os rumos da pecuária leiteira. E vem trazer uma nova experiência, na verdade, para o produtor, e é um pouquinho disso que a gente vai falar, né, Mariana? É isso aí, Melina. Eu costumo dizer que, quando eu estou apresentando o Smart Dairy para os nossos clientes, que eu comparo ele ao... Na verdade, ele é, né, a terceira grande revolução no melhoramento genético. Se a gente for parar para analisar que o melhoramento genético começou, quando a gente começou a comparação dos pais com os filhos, né? Então, nos testes de progênie, que começou na raça holandesa Jersey, né? Começou lá na década de 30. E em 2009, a gente teve um salto enorme, que foi o lançamento do genoma. E agora, em 2024, trazer a ferramenta de inteligência artificial para dentro do dia a dia do produtor rural, para dentro do melhoramento genético. Então, é o terceiro grande salto de melhoramento genético e, sem dúvida nenhuma, nenhuma outra empresa podia capitanear isso melhor do que a Genix, que tem no seu DNA toda a questão de inovação e de estar sempre um passo à frente do mercado, como foi na época com o mérito líquido, como foi com o genoma e agora também com a inteligência artificial. É verdade, Mariana, é muito bom poder acompanhar toda essa evolução aí de tecnologia, né? E tá junto nisso, né, Gabriel? Até se me permite a fala rapidinho. Opa, ali. Fica à vontade. Até pensando na primeira, você falou a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda agora, né? Se pensar assim, o teste progênio surgiu como a primeira onda ali do melhoramento genético, né? Principalmente na década de 80 ali, com a introdução da computação. Ele foi uma tecnologia com uma solução, teste progênio. Quando você entrou a segunda revolução, que é a genômica serve para predizer os valores genéticos e mais. Agora a terceira, ela é mais... É bacana pensar assim, porque você não tem uma solução única com inteligência artificial. Você está entrando em inteligência artificial para resolver vários problemas, uma só. Por isso que essa terceira onda vai ser muito mais interessante. Uhum. Você tem a predição, você tem o acasalamento, você tem a visão mutacional, você tem a generativa, que é aquela conversacional. Então, vai ser uma terceira onda que acho que vai ser a mais interessante de todos para acompanhar, né? E estar na frente disso, eu acho que é muito interessante. Sim. Com certeza. Pois é, e Mari, Melina e Fernando, e a quem nos ouve também. Desde agosto, quando nós fizemos o lançamento oficial na AgroLeite, né, já causou todo aquele furor, toda aquela sensação de novidade, e a Genix sempre um passo à frente, né, em trazer para o produtor soluções. Nosso compromisso é de trazer soluções factíveis, baseadas em fatos reais e com mensurações, onde a gente pode trazer a evolução genética para os rebanhos. Eu acho que isso é o espírito da Genix, é o que a Genix se propõe a fazer e é o nosso compromisso com você, produtor. Prestem atenção que essa novidade aqui vai impactar em muito o seu negócio. É verdade, Gabriel. Já vou até pegar a deixa, que quando a gente estava conversando para preparar aqui o podcast, a gente ficou querendo trazer mesmo que... Quais eram as inquietações que tinham, assim, do ponto de vista da Genix, olhando sempre para o produtor, né, como um porta-voz aí do produtor, e também do lado da GenMate, né, que motivou, assim, desenvolver uma inteligência artificial pensando nisso, assim, né? Eu queria trazer o porquê, o motivo, qual que é o propósito
que fez esse encontro acontecer também. Certo. A G-Mate começou lá atrás, em 2019, com a primeira plataforma de acasalamento nossa, né? Então, ela começou com algo mais ou menos que as empresas trabalham hoje. Você faz o ranqueamento dos touros e escolhe os touros para cada mapa. E a gente deu muito certo. E a partir disso, a partir do meu mestrado ali, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial. E comecei a pensar, imagine a aplicação disso aqui no acasalamento. Então, você não está procurando o touro ali, você passa a projetar. Isso depois eu vou entrar na conversa mais pra frente depois, vou te chamar lá, só para resumir ali. Começou essa inquietação de como é que eu posso aplicar a inteligência artificial nesse mercado, que é totalmente novo, é a tecnologia do futuro. E começou essa inquietação, comecei a trabalhar por 2 anos ali, até que eu apresentei pro pessoal aqui da Genix. Eles gostaram muito da ideia, fizeram a bateria de validação comigo ali, pegaram meu pé para provar que o negócio é bom de verdade. E estamos aqui hoje conversando com eles, né? E poder apresentar isso para vocês, produtor. Bom, e tem do lado da Genix, né? Depois o Gabriel, a gente troca muita ideia. Quando a gente sai a campo e conversa com pessoas desse Brasilzão tão grande assim, a gente enxerga vários tipos de produtores, né? E conversando muito com os clientes, quais são as principais dores que a gente encontra dentro dos nossos clientes, né? Primeiro, o cliente que não tem nada, não tem informação nenhuma e hoje está no escuro. E a gente sabe, se eu não sei onde eu estou, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Então, esse é um primeiro tipo de cliente que é muito comum da gente encontrar no nosso dia a dia. E o segundo é o cliente que tem genoma, ou seja, ele tem a luz da informação, só que não sabe o que faz com aquela informação, né? Quantas e quantas vezes eu não fui em fazendas conversando com o cliente, ele não, mas eu tenho genoma. Ele pega, abre a gaveta e tira um calhamaço joga em cima da de mesa. papel. E assim, aquilo não representa nada, né? Aquelas informações sem uma análise crítica e principalmente sem uma tomada de decisão do que você vai fazer com aquela informação, ela representa muito pouco. Na verdade, ela representa um gasto, não é nenhum investimento. Então, pensando nisso, foi que houve o casamento perfeito, né? É isso aí. E, Mari, aproveitando o gancho, né? A gente tem um terceiro perfil de produtor ainda que a gente pode colocar nessa mesa de conversa, né? É o produtor que tem o genoma, o produtor que está trabalhando com a ferramenta, porém, ele está estagnado. Ele não está alcançando o que ele espera da utilização da ferramenta, né? Então, nós temos os 3 perfis de produtores, como a gente acabou de falar, e esse último, num ponto de gravidade ainda maior, né? Que ele não está conseguindo romper essa barreira, ele não está conseguindo trabalhar da maneira mais satisfatória para ele, com o que ele já tem na mão. Então, sem sombra de dúvida, né? Para alavancar esses patamares de melhoramento genético, o programa está aqui para isso. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que foi muito bem lembrado, Gabriel. Até eu e você, a gente estava nessa conversa com um grande produtor, um dos maiores do Brasil, e a fala dele foi exatamente essa. Eu não consigo mais. Com o meu conhecimento, com a forma como eu faço melhoramento genético, eu não estou conseguindo mais crescer no mérito líquido, no leite, seja lá o que for. Eu não estou conseguindo mais. Já chegou no topo ali, Já né? chegou no topo. Precisa de Exatamente. algo mais. Porque, na verdade, quando a gente pensa... a gente é limitado, né? Não quer dizer que tá errado. Mas, assim, nós temos alguns Sim. preconceitos ali de escolha de touros, de, não, essa fêmea eu não vou usar. Quando, na realidade, muito foge aos nossos olhos. Sim. Né? Muito dali do que, na verdade, o que o rebanho precisa, às vezes foge aos nossos olhos porque a gente está preocupado com outra coisa. Faz 10 anos que você está preocupado com a mesma coisa, entendeu? Então, dificilmente você vai conseguir esse progresso na velocidade que você quer, fazendo a mesma coisa por 10 anos. O olhar já fica tendencioso, né? Sempre tem um viés ali de análise, um viés de observação, e a gente acaba optando pelo que já é conhecido, Sim. né? Sim. Não por uma versão ao novo, mas para a gente ter mais segurança de continuar fazendo o que a gente já vem fazendo por algum tempo. E até porque até agora deu certo. Pois Exatamente, Não é? isso que eu ia falar, exatamente. Ou até agora nós não tínhamos o Smart Dairy, agora nós temos. É isso aí. Exatamente. E é muito legal que a gente vai explorando, né, esse novo junto, assim, porque embora tenha estudo já à frente, já tenha o trabalho do Fernando e tal, e outros como esse, algumas coisas até pouco tempo atrás pra gente também era desconhecido, Sim. né? E faz
faz uma explosão, né? Não, Parece que abre uma janela na hora que vem. A própria página, um tempo atrás, era totalmente desconhecida. Agora, assim, todo produtor conhece a ferramenta e, posso dizer, boa parte utiliza essa ferramenta. E a mesma coisa de inteligência artificial. É uma coisa totalmente nova agora, que quem começar agora vai estar muito na frente do pioneirismo, que daqui a pouco vai ser a norma de todo mundo utilizar. Sim. E agora estamos... E tem uma questão que eu chamo a atenção também, o genoma, ele, por mais que se popularizou, ele não se popularizou a ponto de ser uma ferramenta barata. Exato. Né? Então, assim, tem muitas fazendas que... E é interessante você fazer do rebanho inteiro, porque senão você só tá vendo um pedaço ali da sua realidade, né? Então, tem muita fazenda que não tem condição de começar um projeto grande de genoma, porque ele requer um investimento que nem sempre está disponível para aquele lugar. Às vezes está fazendo barracão, está comprando maquinário, está plantando. Então, tem a questão do preço também. E o Smart Dairy, ele resolve essa dor também, sabe? Porque ele tem um preço muito interessante, um custo-benefício muito interessante. Principalmente porque a gente já pode começar fazendo no rebanho todo, entendendo quais são os melhores animais, quem entra, quem sai, quem fica, enfim, fazendo todo o... traçando mesmo, sabe? O que o nosso produtor tem ali dentro da casa dele. Eu até aproveito, né, que a gente está falando aqui, a gente se empolga na hora que fala do Smart Dairy, né? Mas acho que para deixar um pouco mais claro, assim, né? Vamos passar a falar aqui quais são, de fato, os entregáveis que a gente tem com o Smart Dairy, né? O que a gente entrega para o produtor, o que significa tudo isso aí em termos mais práticos. Melina, dentro do programa nós temos predição genética por pedigree, temos acasalamentos por inteligência artificial, com projeção das futuras gerações. Isso é um ponto muito interessante, né, Mariana Fernando? Nós tiramos a venda, né, do que nós vamos produzir dentro da fazenda, né? A gente foca no futuro da propriedade, que é quem vai garantir a sustentabilidade da produção, quem vai garantir a sucessão do negócio, seja por parte animal, seja por parte dos próprios proprietários, e continuar a roda rodar. Né? Isso que é o ponto muito importante. Temos gráficos por perfil genético de rebanho para cada uma das características avaliadas, identificadas. Lembrando que são 53, né, Gabriel? 53. São 53 gráficos, mérito líquido, TPI, vida produtiva, leite, tudo ali para você ver por geração, Por né? geração. E vou dar um spoiler, mas eu não vou aproveitar. A gente tem que Mas que balançar. não se aguenta, não se aguenta. Vamos ter que soltar um spoiler aqui, então. Já nós lançaremos, né? Muito além dos gráficos, né? É um ponto que o Fernando vai poder trazer mais alguns comentários para a gente, mas vamos ter relatórios por escrito com análise dos gráficos, tudo por inteligência artificial. Isso sim é um grande... uma virada de chave muito grande, né? Nós não vamos só fornecer para o nosso produtor, para o nosso cliente, para você que está nos escutando aí, está nos vendo aqui, né? Nós não vamos só fornecer o material para ele. Qual é o resultado dessa avaliação? A gente vai trazer um comentário, a gente vai trazer isso estruturado. Fala um pouquinho mais para a gente, Fernando. Exatamente. Então, vai ter a entrega de um fluxo completo. A gente vai estimar o valor genético animal, a gente vai acasalar ele para você, vai ter todo o gráfico de evolução genética do seu plantel e ainda para facilitar, a inteligência artificial vai comentar e dar um parecer técnico para cada característica ali do que se precisar. Então, ela vai raciocinar do que ela fez o trabalho e vai te dar um feedback completo ali para deixar o teu trabalho o mais fácil possível, o mais assertivo possível. E eu acho que um ponto super interessante é que esse entregável tá na mão do cliente para ele acessar a hora que ele quiser. A Genix não vai com uma pastinha embaixo do braço te entregar isso por escrito e pode entregar também. Não é esse o problema. Mas isso aqui vai ficar na palma da sua mão, no seu celular. Então, todo mundo que adere ao Smart Dairy tem um login e uma senha, onde ele consegue ver em tempo real o que está acontecendo dentro da fazenda dele em relação ao melhoramento genético, né? Consegue gerar os gráficos, os relatórios, agora a questão dos relatórios escritos, né, pela IA. E tudo isso, né, Fernando, com atualização junto com a prova dos touros. Exatamente, né? Exatamente. Então, hoje dentro do software ali, o que vai acontecer? A gente vai fazer toda a avaliação, vai ser os gráficos, estamos implementando novos gráficos também, então com base já no feedback do banco. Isso é muito interessante de falar também, que como a gente é uma empresa brasileira, feita aqui também, a gente coleta o que você, produtor, está falando no campo. Então, a gente traz isso para dentro, a gente escuta mais produtores,
ficou legal, temos o ok da Genix, a gente coloca para dentro da plataforma. Então, a gente está em constante evolução ali. Sim. E junto à inteligência artificial, né? Como a inteligência artificial é uma tecnologia que ela aprende com ela mesma, então, com a interação, ela vai aprendendo e vai cada vez se destacando melhor. E assim, por reforço, ela vai aprendendo o que você precisa da melhor forma ali. Então, ela vai se moldando junto com você. Acho que é bacana, né? Até para essa evolução ela vai acontecendo muito rápido e acho que também acaba mudando a própria forma como a gente começa a pensar sobre as coisas, né? Que nada vai ficar parado, né, gente? Não. A gente tá ali, ó, o tempo todo começando de novo, no sentido assim, né? De agregar conhecimento ao que a gente já tinha construído até então. Acho que muda até a forma como a gente começa a pensar e até acho que ampliar as nossas possibilidades, né? Acho que cresce todo mundo junto aí, é muito bacana isso. Você comentou com a gente, né, de como que a gente teria essa ferramenta, do que a gente colhe, uma das entregas do nosso programa. Conta pra gente um pouquinho sobre isso aqui que o pessoal tá vendo. Então, esse aqui é a predição genética que a nossa inteligência artificial faz. Então, basicamente, ali você fornece o pedigree dela, ela vai usar 54 inteligência artificial. Então, cada uma ali, eu posso dizer assim, a cada uma delas tem 89 mil neurônios e conexões entre neurônios, que cada uma delas prediz uma característica única ali da prova ali. Então, você está vendo aqui o trabalho de 53, 54 inteligência artificial para fazer essa prova genética aqui. E ela tem uma correlação absurdamente alta com a genotipagem aqui. Então, essa é uma das formas de entrega. Tem a forma também pelo Excel. E aqui você consegue ver a prova do seu animal. Cada animal vai ter um PDF, um documentado como esse aqui. A prova virou agora em dezembro. Vocês vão receber um PDF novo, atualizado com a prova do animal, sempre junto com os touros ali. E aqui você tem todas as características que você utiliza na base americana, né? Tanto você usa, você, criador Jersey, criador de holandês, você vai ter essa prova certinha aqui. Então, contendo ali o TPI, mérito líquido, leite, gordura, proteína, a característica lineares, entrega uma forma gráfica parecido com vocês são acostumados a ver a prova do touro, né? Sim. Para trazer uma familiaridade maior. Então, essa aqui é a nossa forma de entrega dos resultados, né? E a gente tem isso por animal, né, Fernando? E também pela média do rebanho. Né? Então, a gente consegue ver também a média do rebanho. Eu acho que eu queria que você comentasse um pouquinho agora, que tá cortado ali, gente, só para caber na tela, para ficar mais fácil e todo mundo ver, porque senão não enxerga. Mas essa é a forma como a gente entrega os acasalamentos, né, Fer? Exatamente. A gente cortou aqui que são inúmeras características aqui. Você recebe cada animal. Você, além do acasalamento, então você pode ver aqui na parte verde, aqui são as informações da matriz. Então, a gente usou ela para acasalar. E na posição 1, 2 e 3, então, Oxford, Grandmaster e Blake Storm, não é a prova do touro. Já é a projeção do que você espera ver. Então, a total transparência de trabalhando além de entregar o acasalamento, a gente está certificando o que você pode esperar lá na frente. Então, esse aqui é total confiança e transparência no resultado que a gente vai entregar para você ali. E você consegue visualizar tudo o que a gente está melhorando, ponto por ponto. E é claro, na plataforma, um dos pontos que é mais perguntado hoje para o produtor, né? E as doenças genéticas, né? E as doenças recessivos? Será que, por um acaso, a plataforma leva em consideração? Tem que filtrar? Eu tenho que fornecer alguma coisa? Como a inteligência artificial, ela, no caso, como o próprio nome já diz, ela é inteligente, ela mesma identifica se o animal tem a predisposição. Não precisa ser genotipado. O animal, pela nossa prova do Smart Dairy, ele consegue identificar se o animal tem potencial de receber uma doença genética, né? De ter. Muito e importante. ele já passa a evitar o touro. Sim. O controle de endogamia é extremamente assertivo e a plataforma é muito chata com isso também. Sim. Ela controla, então faz todos os filtros de acasalamento. E tem muito mais, né? Daqui a pouco vamos entrar mais em detalhes ali na parte de projeção das fêmeas, como é que faz o acasalamento em si. Se quiser, até eu posso comentar como é que é feito o processo de acasalamento em si, que é muito interessante. Eu acho que a gente podia entrar nisso, porque é sempre uma história boa que você tem para contar de como... Porque a hora que a gente vê isso daí, é muito fácil, né, de visualizar e aparentemente simples. Mas tudo que esse programa não tem é simplicidade, né? Porque ele é extremamente complexo no por trás dele. Obviamente que ele é super user-friendly, né? É fácil de operar. Ele é intuitivo na hora que o nosso produtor ele baixa o aplicativo. Ele é intuitivo na questão dos gráficos, dos acasalamentos. Mas toda a tecnologia que tem por trás é muita coisa, né, Fernando? Então, conta pra gente mais ou menos como que funciona. Como você falou, ele é
bem fácil de usar, bem simples. Então, por ser simples, ele pode parecer que é uma coisa simples que roda por trás ali. Uhum. Mas eu posso testar para vocês que é algo extremamente complexo. Como eu falei, para cada característica, ele usa uma inteligência artificial independente. Uhum. Então, imagine o seguinte, que ele tem uma inteligência artificial para calcular TPI, outra para mérito líquido, outra para leite, gordura, proteína, até com meditetos ali. Cada uma inteligência artificial. Uhum. Como é que ele faz? Como a gente descobriu que essa predição, ela é tão acurada, né, tão precisa, por que não utilizar ela para fazer o acasalamento? E como é que se usa uma inteligência artificial para fazer acasalamento? Eu não vou lá e escolho o touro. Ah, inteligência artificial, qual touro você recomenda? Ela funciona diferente. Ela pega a sua matriz, ela simula a progênie dela, faz como se fosse uma predição para cada touro existente no mundo, inclusive touros que não entraram no Brasil, touros genes que ainda estão 3, 4 meses na central lá nos Estados Unidos. Iniciando a carreira. Já dá para acasalar. 3, 4 meses. já dá- Só tem que estar no Então, lá. CDCB, Já dá né, para Fernando? acasalar. Então ele faz assim, pega a matriz e simula a projeção, simula com todas as possibilidades possíveis e depois ela vai escolher a progênie. Então é um casamento do contrário. Você não escolhe o touro, você escolhe a progênie e depois você escolhe o touro do Ki. Então o que você está vendo aqui nesse acasalamento, Oxford, Gramage e Bladestorm, é porque ela acasalou com todos os touros possíveis e as melhores progênies serão com esses 3 touros aqui. Então, para esse cenário específico aqui. É mais um passo, né, Fernando? É mais uma facilidade que o programa traz. Aquele velho costume do produtor, né, junto com o seu técnico que atende a região, junto com o representante, toda a equipe que a Genex fornece para vocês, de ficar imaginando qual é o touro melhor para aquele momento da propriedade. Qual é o touro que cobriria melhor as características de necessidade ali. O programa faz tudo. O programa tem essa entrega robusta, de maneira simples, clara e muito objetiva, né? Exatamente. Porque, afinal de contas, quando a gente vê uma predição de geração futura dessa maneira aqui, com essa confiabilidade, a gente tem certeza de que os touros que estão listados aqui são os melhores touros para evoluir o nosso rebanho. Exatamente. A entrega, ela fica muito além de vender sêmen, né, Sem Gabriel? Na dúvida. verdade, o que eu tô vendendo, o nome do touro, ele é um mero detalhe ali, Sim. né? O que eu tô vendendo é ele sair de uma fêmea que tem 173 de mérito líquido para nascer uma filha de 704. Nossa. É isso que é a entrega, entendeu? Do Smart Dairy. É isso que é a venda e é isso que a Genex entrega para os nossos clientes. O nome do touro, dependente se é João, se é Zezinho, se é Astor, se é Grão Marshall, o importante é o que vai nascer na fazenda do nosso cliente, porque afinal de contas, ninguém cria touro, né? Exatamente. A gente cria as progênies. Vocês certeza. passam a entregar o resultado e não o touro, né? Exatamente. Então, um atestado da próxima geração ali. Ô, Fer, uma dúvida, assim, que geralmente surge quando a gente está apresentando o programa a campo, né? Em relação à confiabilidade dos dados, né? Quanto isso é próximo do resultado que a gente tem do genoma, quanto isso tá ali em relação ao que vai ser de fato aquele animal. Conta um pouco pra gente como Certo. que o programa tem essa confiança. Então, funciona assim. Hoje, para calcular qualquer valor genético ali, imagine assim, você tem um animal, ele tem um valor genético verdadeiro. A gente não conhece, a gente tenta estimar esse valor genético verdadeiro dele. Como é que a gente faz isso? A gente fazia o teste de progênie, que chega perto. Quanto mais filhas, mais próximo que a confiabilidade. Isso. O que seria a confiabilidade? É o valor mais próximo do valor genético verdadeiro. A gente não tem como saber, a gente matematicamente a gente estima ali. Teste progênie, depois a gente inventou a genotipagem, que ele tenta estimar esse valor genético verdadeiro com base ali. Então, ele vai ter uma confiabilidade de 80%, 85% para algumas características que caem para 40 e poucos por cento. Normal, é uma, digamos assim, hoje é o estado da arte, seria a genotipagem das fêmeas, né? Como não tem como conhecer o valor genético verdadeiro, a gente pegou, fez a predição e comparou com a genotipagem, que é o carro-chefe. Não é o valor genético verdadeiro, mas é o mais próximo disso aí que a gente tem É hoje. o padrão ouro, vamos é o dizer padrão assim, ouro, né? exatamente. E como é que você faz para comparar? Imagina que você pegou lá 1.000 fêmeas, você estimou vamos pegar lá o mérito líquido. Você estimou 1.000 fêmeas mérito líquido, você ranqueia lá do maior para o menor. Certo. Você faz a predição dessas 1.000 e ranqueia do maior para o menor. E você faz uma correlação. O quão próximo está esse valor genético, o quão próximo está essa listagem, esse ranqueamento um do outro ali. O valor de -1 significa que é totalmente o contrário. O valor de 0 quer dizer que não tem uma coisa nada a ver com a outra. E valor próximo a 1 quer dizer que a correlação é quase 100%, ou seja, o ranqueamento de um é igual ao outro. Que é o que a gente busca, né? Exatamente.
Para TPI, por exemplo, hoje a gente chega a 98% de correlação. Nossa. Ou seja, É basicamente muito as coisas. alto. É muito muito Ou alto. seja, é virtualmente impossível você descartar um animal que foi feito predição que é um animal bom na genotipagem. É virtualmente impossível. Então, se for montar os cortis ali, vai ser exatamente igual. Só que com um custo extremamente mais baixo. Então, para mostrar para vocês aqui, para testar, aqui nós temos 6 animais genotipados. Esse aqui é da nossa central em Carambeí. 6 irmãs assim, próprias, né? isso, Próprias, né? é um lote de embriões aqui que a gente passou, mesmo pai, avô e bisavô. A Perfeito. gente genotipou e aqui a gente tem a média dos valores aqui dos animais. Então, 3.010 TPI, 1.132, e veja que eles variam, mas não variam muito ali. Esse animal é cabeceira em qualquer plantel. Sim. Então, Sim. teria perigo de descartar esse animal. Se você pegar a média e comparar com a predição da inteligência artificial, é basicamente a mesma coisa. Veja ali, características de heredabilidade baixa, né? Vida produtiva e taxa de prenhez. É basicamente o mesmo valor. Índice de saúde, exatamente o mesmo valor. Então, ou seja, se você está fazendo uma predição, você tem exatamente o mesmo resultado. Gordura, proteína, olha o leite, quanto que é próximo. Você está acertando em cheio. Então, basicamente assim, se você fizer uma predição do plantel inteiro, você está tendo o mesmo ganho genético que fizer uma genotipagem, só que num custo muito mais baixo. É isso aqui, esse slide que a gente está vendo aqui é o pulo do gato, né, Mariana e Fernando? Com isso aqui, a gente consegue trazer mais às claras, né, para quem está vendo, para quem está acompanhando e para quem a gente apresenta o nosso programa, do que nós conseguimos entregar, né? De como que esse direcionamento, de como que o Smart Dairy traz essa entrega de resultado, essa solução diferenciada e totalmente inovadora, né? Exatamente. Então, para testar novamente aqui. Então, aqui nós temos os valores, essa linha aqui, 1.800 TPI até 3.200. Então, nós temos animais que foram genotipados. São 4.400 animais aqui. O de cima é a IA, né? Isso, aqui é a IA e aqui os valores genômicos. Certo. Teoricamente, quanto mais próximo de diagonal, melhor é. Então, Sim. veja que o animal aqui, você vê aqui, a genotipagem dele atestou 1.800 TPI. Aqui é a mesma coisa que a inteligência artificial. Lá na frente, o animal 3.200, ele testou 3.200 também. Então, tá perfeito essa correlação aqui. Uhum. Então, você tem aqui, até o valor de correlação, 0,97. Isso confere um erro de porcentagem de 1,5% apenas. Isso contando que a genotipagem não é o valor genético verdadeiro. Sim. Você Sim, tem o erro sim. da genotipagem. Claro que eu não posso falar que a predição acertou mais que a genotipagem. Isso é errado eu falar. Mas, assim, você está comparando com um método que não é o método real. Você tá É comparando só um o método padrão que- ouro, Isso, o padrão né? ouro. Isso aí. Então, você está comparando uma tecnologia nova com o padrão ouro ali. E você tem um erro de 1,5%, é extremamente assertivo. Então, Muito assertivo. Exatamente. É a mesma coisa que, assim, até se deram espaço aqui para falar da central lá. A central, a gente começou uma central em Carambeí, a gente começou a comprar alguns animais e a gente aplicou essa plataforma, qual o melhor lugar do que aplicar no nosso próprio plantel? Sim. E a gente Dentro de casa. né? Exatamente. E a gente começou, assim, compramos algumas novilhas, 2.700 TPI, animais extremamente bons, muito bons mesmo. Uhum. E a gente começou a seguir à risca o que a inteligência artificial falava. E a gente, assim, pensou, teoricamente, a gente tem que comparar os melhores touro do mercado com TPI estourado para ter o melhor TPI, né? E a plataforma foi lá e colocou um touro de 2.950. Ok. Para predição dá 3.050. Mãe 2.700, o pai 2.950, para dar uma filha de 3.050... Essa conta tá errada, Essa né? conta tá errada. Essa conta Peraí, tá vamos esquisita. trazer pro- Ou a inteligência O artificial papel viu da uma coisa que a padaria gente de novo. viu uma coisa que a gente não viu, ou tá muito errado isso aqui. Bom, se a gente for testar, vamos testar na nossa própria central. Sim. E a gente testou e o bichinho nasceu igualzinho. É isso aí. Nossa. Não, Incrível. eu gosto dessa informação porque... E quando eu explico, eu adoro falar essa parte. O programa, né? Pela tecnologia que ele usa de machine learning e de redes neurais artificiais, e por ele ter estudado mais de 50 mil genomas que você colocou ali dentro para ele entender, né? Compreender como está funcionando o genoma em relação ao pedigree, ele encontra esses vieses, né, Fernando? Ele encontra esses vieses de famílias. Então, ele começa a falar assim, eu percebi, né, previamente, porque a inteligência artificial, ela é especialista em encontrar padrões. Isso foi o Fernando que me ensinou. Ele começa a perceber que, assim,
Determinadas famílias, quando juntam, dão um aumento grande em determinada característica, outras deprimem aquela característica. Então, o programa ele tem essa inteligência e ele é capaz de fazer isso. Por isso que nem sempre a escolha dos touros ela é a esperada. Exatamente. Né? Que foi o que aconteceu. E assim, uma coisa interessante é que ela é mais fria na escolha de touros. Por exemplo, o produtor acaba se apaixonando pela prova de um touro e compra o touro pela prova do touro. A inteligência artificial vai falar assim, ó, o touro é bom, mas não serve para o plantel. Vou falar, não, esse touro que para você aparenta ser inferior é muito melhor para o seu plantel. É o caso que aconteceu lá na região. Sim. E tem muitos touros assim, 2 touros a prova muito similares. E a plataforma assim, mas as progênies são completamente diferentes. Porque em algum ponto ela enxergou que tem uma interação de famílias, uma correlação entre características ali, até a parte da endogamia, que pode ter depressão endogâmica, ela consegue enxergar algum viés que em algum ponto ela observou. Então, de 54 mil genomas que ela observou ali, ela deve ter aprendido alguma coisa que a gente não aprendeu ali. Não, e isso é fantástico, né, Gabriel? E eu acho que entra muito naquele ponto que você falou de produtor que está trabalhando super bem com o genoma, que a fazenda voa, mas que sente que falta alguma coisa. Falta, na verdade, esse olhar que nossa capacidade humana não permite que a gente tenha, né? É uma amplificação assim. do olhar, né? Exatamente. E além mesmo, né? Como se fala inteligência artificial, a gente imagina num todo, inteligência artificial. Desde aqueles modelos lá que ganhavam no xadrez, pessoal. E só que a inteligência artificial não é uma área só. Elas são várias tecnologias. Então, só para colocar aqui, para mostrar qual a tecnologia que a gente está mexendo aqui. Dentro da área de inteligência artificial, existe uma área específica chamada aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina são modelos, algoritmos que eles olham o dado e aprendem o dado. E dentro dessa área bem específica, existe algo chamado redes neurais artificiais. Onde que, basicamente, nós programamos neurônios. Então, você constrói, literalmente, camadas de neurônios que parecem com o neurônio humano, que ela vai aprender como a gente aprende. Sim. Então, é basicamente assim, é um técnico que ele fica sentado ali 3 dias seguidos, olhando 54 mil genomas e fala, decore e aprenda a predizer. Então, ele é um super técnico ali que tem literalmente uma malha de neurônio que serve para isso. E para cada uma, né, das características uma inteligência. Exatamente. Então, é como se fossem mini técnicos. Exatamente. São 53 técnicos, um para cada característica ali. Até o próximo slide ali é interessante para mostrar o acasalamento lá. Então, como é que funciona ali? Você tem a matriz, voltando, né? Só para fazer o gancho ali do acasalamento, né? Você tem a matriz, como ele já viu tanto matriz, prova do mãe, prova do pai, a prova da fêmea. Então, para estimar, escolher o touro, ele pega a matriz mais o pai 1 e simula a progênie. Então, pega a matriz mais o pai 2 e simula a progênie. Depois escolhe a progênie ali. Ô, Fernando, eu achei interessante a sua fala na hora que você fala que o programa de acasalamento, ele não escolhe o touro. Ele escolhe a progênie, a melhor progênie para sua fazenda. Gente, isso assim, realmente a gente mudar tudo que a gente sabia. Né? E não quer dizer que a gente sabia errado, não quer dizer que era ruim, nada disso. Mas realmente é mudar a forma como a gente faz o melhoramento genético, como a gente trabalha na seleção de touros, nos critérios, tudo. Então, é sensacional. Essa inovação, né, Mariana e Fernando, é o quanto que nós podemos utilizar a tecnologia, a evolução, a inteligência artificial em benefício próprio, né? Em benefício do produtor. E tirar a venda sobre o que a gente tem para o futuro, né? Daquela geração futura, né? Encaixar da maneira mais assertiva e correta possível os touros que a gente tem para trabalhar no momento, né? Exatamente. Então, vamos dizer, esse quebra-cabeças, ele fica de uma maneira mais encaixada, né? A gente consegue trazer muita verdade, muita assertividade e um ganho extraordinário do que a gente tem dentro do rebanho, né? E o mais interessante, né, é que são 53 inteligência artificial trabalhando junto. Então, são aquelas redes de neurônios que são interconectadas, que eles aprenderam com erros e acertos. Então, eles aprenderam a estimar algo muito próximo do genoma. E você tem 53 inteligência artificial que trabalha ali de maneira individual. Até a gente tem... Só para vocês terem uma noção... Assim, que como eu comentei, né? É algo tão trivial de pensar. Aperta um botão, volta o botão, desse simples. Agora, imagine o seguinte, que são 53
inteligência artificial como essa aqui. São literalmente neurônios que estão disparando informação do seu plantel e fazendo. Só que a gente faz isso tão rápido, porque a gente usa hoje um dos maiores servidores do mundo, que a gente utiliza batches de 1000 computadores. Então, quando se faz um acasalamento, são 1000 computadores trabalhando para você para entregar isso aí. Nossa. Então, pense, 53 características por animal. Se você for acasalar hoje com todo ali os touros ativos no mercado, são mais de 2.000 touros. Então, imagine você acasalando, fazendo 54 vezes 2.000 projeções, e você pensar que são 89.000 neurônios e conexões entre neurônios para cada uma daquelas 54 características lá. Então, são milhões, ou às vezes chega até bilhões de disparos de neurônios para fazer um simples acasalamento. Então, veja como é que é sério e assim, foi bem pensado essa parte ali para vocês. E assim, né? Não é, se for um simples acasalamento, que é o que a gente vê, mas no final das contas, é a permanência do nosso cliente na atividade, é a efetividade do melhoramento genético naquela fazenda. Então, é uma entrega muito valiosa, né? Que o programa dá, assim. Eu fico... eles brincam comigo que eu venho de Smart Dairy até lá em casa, que nós não temos uma vaca. Mas, gente, é algo que é fora do que a gente estava acostumado a fazer. E não quer dizer que a gente fazia errado. Não. Só quer dizer que agora a gente tem uma ferramenta que vai exatamente entregar o que eu preciso. Uma coisa bem interessante que a gente acabou não comentando ali, mas acho que é legal trazer, é como é que é feito o processo de acasalamento em si, na visão do produtor. Então, hoje, se você simplesmente não colocar nenhum filtro, inteligência artificial, casale com meus animais bateria da Genix. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as suas matrizes e vai disparar contra todos os touros da bateria Genix e simular cada progênio de cada um deles. Só que como é que ele vai determinar o que é uma fêmea inferior ou superior à outra? Como é que ele tem esse balizamento? Como a inteligência artificial aprendeu com todo o banco de touros, ela sabe muito bem se uma característica está alta ou baixa posicionada no mercado. Sim. Então, ela tem um balizamento próprio da inteligência artificial. Então, não adianta falar, eu quero definir como mínimo tal. Deixa a inteligência artificial, ela vê isso todo santo dia, ela sabe definir. Porém, se você quiser definir os teus parâmetros mínimos, tem muito produtor que tem, por exemplo, ali, pensa na ordenha robótica. É muito importante a colocação de tetos. Só como é que se fazia antes? Você limita lá, eu quero touros até mais 2 para tamanho de tetos, ou menos 2, algo assim. A inteligência artificial, como a gente está pensando na progênie, a gente desenha a progênie. Então, ele vai saber, progênies que têm os tetos bem colocados, ok, eu posso pegar um touro que apresente melhores valores genéticos para outras características e mantenha os tetos dentro daquela colocação ali. Agora, fêmeas que têm a colocação muito aberta, muito fechada, ela acaba trabalhando os touros que conseguem colocar as progênies com os tetos bem colocados ali. Ou seja, você tem uma padronização de rebanho muito maior. Isso você consegue fazer para todas as características. Taxa de prenhez, beta-caseína, estatura. Sabe um exemplo que eu acho muito interessante a gente trazer? A gente vê bastante cliente excluindo alguns touros, principalmente por conta de DPR. Né, Gabriel? Com certeza. E a gente sabe que DPR tem baixíssima herdabilidade, que ela é uma medida indireta de fertilidade, mas é algo que os produtores olham. Nesse programa, o que é muito interessante é porque a gente consegue trabalhar com touros que, teoricamente, seriam excluídos num primeiro momento por ter uma DPR levemente negativa. Porém, como o programa ele enxerga a vaca e o que vai nascer, se aquele animal for extremamente positivo para DPR, não tem por que você excluir aquele touro que vai trazer outras características que são mais importantes para aquele animal especificamente, para aquele indivíduo. Não tem por que você deixar de usar ele porque ele é 0,5 negativo, por exemplo. Né? Bem interessante você trazer isso hoje. Então, imagine assim, você tem um touro excelente, mas a taxa de prenhez dele é menos 0,2. À primeira vista, bom, meu limiar é 0, eu acabo excluindo o touro. O que acontece no Smart Dairy? Você quer a próxima geração com taxa de prenhez positiva. Ao invés de você excluir os touros, você deixa a inteligência artificial trabalhar. Então, por exemplo, pega aquela fêmea menos meio, eu tenho que jogar um touro, ela pensa, eu tenho que jogar um touro positivo para positivar a próxima geração ali. Sim. Ela faz esse cálculo positivo. Na fêmea que é muito positiva, tudo bem eu sacrificar um pouco dentro daquela taxa de prenhez para ganhar muita gordura, para ganhar muita proteína, para ganhar margem muito para leite, trabalhar, né? E ainda manter a taxa de prenhez positiva. Então, por isso que ela é muito mais interessante para padronizar. Você vai usar touros diferentes e vai padronizar muito melhor o seu plantel do que usar um touro só, que atenda aquele touro coringa que tem todo positivo, mas não tem nada de excepcional. Isso acabou.
Você utiliza vários touros, claro, dentro do limiar que é possível utilizar numa propriedade ali. Sim. Isso o cliente pode até conversar isso com a Genix. Eu quero usar até 4, 5 touros ali, 3 touros diferentes. Isso é uma coisa que o próprio programa faz, né, Fernando? Exatamente. Ele também não fala assim, não, você precisa de 12 touros. Não, isso a gente entende. Não vira aquela salada, né? Não, Exatamente. por mais que seja uma análise individual do Sim. animal, ele não vai jogar um monte de touro para Sim. você trabalhar. Então, Exato. o programa ele tem também essa inteligência e essa conexão que ele sabe que, não, eu não A gente posso pode trabalhar até chamar com... de consciência. Isso, né? exatamente. Inteligência com consciência. Exato, ele vai trabalhar aqueles 3, 4, 5 touros ali e jogando um para ele, equilibrando exatamente os animais Sim. ali. Então, ele funciona perfeitamente bem e vai padronizar muito bem esse plantel. E aí eu acho que é o que entra, né, Mari, que você falou na sua fala da terceira revolução aí, que acho que na prática, no dia a dia, muda de fato essa escolha do touro, né? Que a gente já começou a falar aqui, mas que de fato, assim, é uma outra visão, uma quebra de paradigma na escolha de touros que a gente vem falando aí também, né? O Smart Dairy, na verdade, ele convida a gente a parar de fazer o que a gente está fazendo e analisar se realmente esse é o melhor caminho, sabe? Assim, porque ele nos convida a experimentar um novo melhoramento genético. E por que isso acontece, né? Vamos só contextualizar para quem está escutando esse podcast, quem está vendo a gente. Normalmente, quando a gente vai escolher alguns animais, a gente tem uma régua de padrões. Então, eu quero leite acima de 1.000, vida produtiva acima de 5, DPR positivo, enfim, a gente tem uma régua ali que a gente tem que cumprir, que geralmente as fazendas têm para escolher o touro para fazer melhoramento genético. A partir dessa régua, então, sei lá, escolhe 5, 6 animais, coloca dentro de um programa tradicional de acasalamento. O programa, ele então vê qual vaca combina melhor com qual touro. Basicamente é assim que funciona, todas as empresas têm, a Genix também tem. Então, Sim. essa é uma entrega standard, vamos por exemplo. O que o Smart Dairy ele faz? Mais do que eu escolher o touro, eu vou fazer o que o Fernando falou, eu vou desenhar a progênie. Então, hoje o programa ele conta com alguns filtros avançados, onde a gente consegue desenhar de fato, colocar ali o número que eu quero que esteja na progênie. Mari, então, a gente tem até um slide aqui. exato. Legal, Pra vamos mostrar. Pra alicerçar o seu comentário. Isso, Esse aí, ó. bacana, legal. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de filtro avançado. E aí, gente, o filtro avançado pode ser da forma que a gente quiser, né? Porque ele tem as 53 Sim. características para a gente trabalhar. É óbvio que é importante o apoio e o auxílio de um técnico em melhoramento Claro. genético para a gente seguir os caminhos e, de fato, mudar o que precisa ser mudado. Né? Então, ali, o que está escrito? Está falando para o meu programa, olha... Eu já tenho, né? Já fiz a predição dos animais, ou coloquei o genoma, que é outro ponto que depois a gente tem que tocar também. Vamos Que chegar o nele. programa também aceita genoma. E a partir desses animais, eu quero que você me gere uma progênie, né? Que as filhas desses animais tenham pelo menos 1.000 libras para leite, gordura e proteína positivo, feed save de positivo, célula somática abaixo de 3, enfim. Eu tô desenhando a minha progênie, né? Então, até o momento, vocês perceberam que em momento nenhum eu falei de touro. É a receita do bolo, né, Mari? Né? Podemos chamar? É a receita do bolo. Exatamente. É a receita. Eu não, em momento nenhum ainda eu falei de touro. Não falei se é Axford, não falei se é grão-macho, não falei se é o Casimiro, o touro preferido do Fernando. Não falei de nada. Eu tô falando do que vai nascer dentro da fazenda. E eu acho que isso convida a gente a ter um novo raciocínio de melhoramento genético, sabe? O touro, nosso... Eu vou deixar A frase do Gabriel. A frase do Gabriel, porque eu acho que ele sintetiza tudo isso que eu falei aqui. Eu vou chegar, Mari. O touro, ele assume um novo papel dentro da propriedade, né? Lógico que ele é parte importantíssima dentro do melhoramento genético. A gente não pode esquecer. Touro é importante, sim. Mas tão importante quanto o touro é a fêmea que tem na propriedade do produtor. Exatamente. Hoje, né? Muitos produtores acreditam que o touro vai ser o salvador da lavoura dele. Milagre. É uma composição. Milagre é só Deus. Então, assim, a gente tem que compor, né? A gente tem que alicerçar nas duas bases. E complementando, assim, sobre o novo papel do touro, né? É uma quebra de paradigma, como você mesmo disse, né, Mari? A gente foca onde queremos chegar. E o caminho que a gente vai tomar. O touro passa a ser um catalisador nessa função, né? O touro, ele entrega pra gente qual é o caminho que a gente deve tomar, quais são os pontos que nós devemos ter atenção
para colhermos a geração futura que a gente precisa para a propriedade, né? Então, com todas essas ferramentas, né? Com a predição da geração futura, com a leitura dos animais da atual, né? Do atual rebanho que está ali no status reprodutivo e, principalmente, o touro ele é um acelerador. O touro ele vai ser a ponte que vai ligar o nosso rebanho atual para o nosso rebanho do futuro. Então, não é nenhuma inversão de papel, mas ele passa a ocupar um lugar diferente dentro do melhoramento genético na propriedade, né? Ele tem o seu valor, a fêmea tem o seu valor, e a inteligência artificial faz a função de colocar cada um no seu lugar, para essa engrenagem toda rodar como ela precisa e a gente conseguir construir a geração futura que o produtor precisa. Não é o que ele quer, é além do que ele quer, é o que ele precisa para determinada fase da propriedade. Exatamente. Ela foi montada para pensar que o que fica na fazenda é a progênie, não o touro. Sim. Exato. Sempre Justamente. falo isso. Ninguém cria touro. E touro no botijão ninguém quer também, né? A gente quer utilizar o que tá ali, então... Com certeza. Então, realmente, é um lugar de destaque para o que vai nascer, né? Sem Para o dúvida. futuro, para o que está ali. E eu acho que sai do subjetivo, né? O que será que vai nascer disso com isso? Não, você tem. Hoje, Sim. né, o acasalamento, ele permite que a gente já vislumbre o que vai nascer. Se eu juntar a vaca A com o touro Casimiro, com o touro Oxford, né, com qualquer que seja. Então, realmente é um novo olhar, assim. E você consegue modular ela também, né? Então, ela não vai pegar simplesmente a opinião da inteligência artificial, o produtor aceita a opinião dela. A opinião do produtor na construção do acasalamento é muito importante. Muito importante. Então, por exemplo, Sem assim, sombra de dúvida. fizemos o acasalamento e entregamos pro produtor. Bom, será que dá pra puxar mais leite? Com certeza, você ajusta, ela passa a puxar um pouco mais pro leite ali também. E você tem essa conversa com o produtor. Então, seria um trio, né? O técnico, o produtor e a Isso. inteligência artificial conversando junto o futuro do rebanho dele. A gente tenta inserir o produtor nessa tomada de decisão que, com certeza, é o plantel dele. Ele está melhor do que ninguém. Melhor que a inteligência artificial. Quais são cada um dos animais dele ali. E trabalha esse trio ali para definir o futuro da fazenda ali. Eu acho que até um ponto, né, que sempre que fala de inteligência artificial, a gente pensa, nossa, mas qual que vai ser a minha função daí, Vai né? substituir. Já ouvi falar, nossa, mas então... aí você vai perder o emprego. Eu falei, não, vocês estão entendendo. Não é. É você saber utilizar a inteligência e ser na verdade, entre aspas, a alma criativa desse negócio todo, né? É a parte humana que importa de fato e que vai ficando cada vez mais elaborado também junto com a inteligência artificial, né? Exatamente. Assim, igual voltando ali, né? O produtor tem medo, ou o produtor, ou qualquer pessoa de qualquer emprego ali tem o medo de ser tomado por inteligência artificial. Mas quem vai tomar o lugar de um produtor que utiliza inteligência artificial? Nossa. Esse ninguém vai tomar. Ninguém vai tomar, exatamente. Reforço, né? Na verdade, eu até estava vendo, né, que o seu trabalho, ele não vai ser tomado pela inteligência artificial. Quem vai tomar o seu trabalho é a pessoa que sabe mexer com inteligência artificial. Sabe? E eu acho que a gente chega num ponto super importante. Gabriel, eu até queria que você... como líder hoje dos nossos técnicos de campo, falasse um pouco para o pessoal que está a campo quem que eles devem procurar para fazer essa ferramenta, né? Para colocar o Smart Dairy para rodar. Como que os nossos técnicos trabalham com isso? Exato. Como é que como que a gente escalona, né, essa aplicação do Smart Dairy? Nós temos uma equipe hoje totalmente preparada, né, Mari? Colocada a postos, a campo, e que envolve um macro, né? Não tem um ponto de ligação. A gente tem uma equipe mesmo. Equipe formada por pessoas, e pessoas precisam de pessoas que focam e trabalham para o sucesso do produtor, né? Temos os nossos consultores técnicos que estão aí espalhados pelo Brasil, me colocando também nesse rol, a Mariana, juntamente com os nossos representantes, os nossos supervisores e gestores comerciais regionais, que vão estar à disposição de vocês para estarem dando todas as instruções, as explicações, as informações, né? E tirando as dúvidas mesmo de como o Smart Dairy opera, de como nós vamos, né, e podemos conciliar toda essa nossa expertise com base no trabalho do Fernando, da GenMate, a expertise com a Genix para entregar a solução mais adequada para o seu rebanho e juntos, né, alcançarmos essa geração futura tão esperada, né? Então, essa equipe é uma equipe muito forte, é uma equipe que está à disposição. E conta pra gente, Mário, o que a gente tem de ferramenta dentro do Smart Dairy? Vamos retomar esse ponto aí que é importante demais. Fala o que a gente entrega, né? Só um ponto importante que eu acho que é legal ressaltar, o Fernando comentou também,
é que a gente não vai chegar na fazenda com os 2 pés na porta e usando Smart Dairy sem falar com ninguém. Não é isso, né? O trabalho que a gente faz é construído junto com o dono da fazenda. Sim. Qual é o objetivo da fazenda? A fazenda está crescendo, a fazenda já está estabilizada. Qual ferramenta que você tem usado? Tem usado Beef on Dairy, tem usado sêmen convencional, sêmen sexado. Então, na verdade, o nosso trabalho é uma construção que a gente faz junto com os produtores. Equipe mesmo, né, Mari? É um trabalho de equipe. De consultoria, assim, né? De chegar na fazenda, entender a realidade do produtor, entender o que ele tem de disponível ali, e a partir disso que traça aí, né, todo o planejamento e como que vai usar. Não tem fórmula mágica, né? Cada caso é um caso. Exatamente. Até entender o que o produtor já estava fazendo. Exatamente. Então, Claro. por exemplo, o produtor já está genotipando, ok, vamos utilizar partir esses disso. dados para trabalhar com inteligência artificial junto com esses dados que você já tem. Não tem, eu tenho pedigree. Então, vamos trabalhar com pedigree. Então, trabalhar toda essa sensibilidade com o trabalho do produtor que ele já vem executando é muito importante. Só reforçar assim, que não tem uma dificuldade do produtor ter acesso. Da mesma forma como ele acessa o nosso representante, da mesma forma como ele acessa a nossa equipe, que ele já está acostumado a acessar, desse jeito. É só procurar a equipe, né, o seu representante. Se não tiver representante ainda, pode procurar algum técnico interno ali da Genix, você vai fazer o mesmo processo. Até pelas redes de sociais. tudo, pelas redes sociais, mandar mensagem. tudo, gente. Totalmente conectado, né? Que a gente entre em Exatamente. contato. Mas eu acho importante ressaltar isso, que o papel do produtor, ele é super importante na construção desse planejamento genético. A gente não faz nada sozinho e nem sem levar em consideração em qual momento a fazenda está. E o que o Gabriel falou, cada fazenda está num momento diferente. Então, é algo extremamente personalizado. E a venda do sêmen, ela é só uma consequência de um trabalho maior, sabe? Era o meu sonho de ter isso para a Genix, assim. E com o Smart Dairy isso é possível. A venda, ela é só um resultado de um grande trabalho que a gente quer fazer junto com os nossos produtores. E que é o que a gente fala, né? Que a gente fica empolgado, assim, mas é porque a gente tem esse desejo de estar no nosso DNA mesmo, querer ser esse parceiro, né? Entrar ali na fazenda e falar, não, vamos fazer, vamos trazer mais prosperidade aqui para esse rebanho, né? Para esse negócio. Acho que é bem por aí. Em relação às entregas, né? Que a Melina me perguntou, e eu acho que a gente acabou falando durante o podcast, mas só para pontuar. Então, a gente faz toda a parte de predição genética, acasalamento com inteligência artificial. E um ponto muito legal que o Fernando comentou agora e que eu trago é o uso do genoma também. Isso aí. Então, assim, não é porque a ferramenta trabalha com predição por inteligência artificial que a gente não vai atender os clientes que já têm genoma. Inclusive, a Genix tem genoma dentro do portfólio de soluções dela. A gente também vende genoma, né? Então, como que o programa hoje funciona para quem tem genoma? Só para vocês terem uma ideia. A gente pega todas as informações atualizadas do genoma do cliente, coloca dentro do programa e a gente consegue rodar normalmente o acasalamento como se eu tivesse feito uma predição por inteligência artificial. Inclusive, para quem usa o genoma, eu falo que o Smart Dairy vai passar a ser obrigatório. É uma baita ferramenta, né, Mariana? Vai passar a ser obrigatório porque não vai dar mais para você usar o programa tradicional de acasalamento, né? Sabe aquele famoso acasalamento genômico? É a ferramenta perfeita para trabalhar com isso. Exatamente. Então, assim, a gente faz o acasalamento com inteligência artificial, usando o genoma, né? Então, é levar os nossos clientes para um outro patamar. Mari, é a combinação perfeita, né? A união do melhor dos programas que a gente tem, que cada um programa o genoma em si, a predição, unido junto com o acasalamento e com toda essa base, com todo esse alicerce sólido e consistente das entregas das soluções Genix que o nosso produtor já conhece. Né? Exatamente. O nosso foco em qual vai ser o caminho. Né? Igual um aplicativo de navegação de trânsito, né? Onde a gente está, para onde a gente quer ir e como a gente vai. Exatamente. A Genix vai ajudar cada vez mais você a chegar onde você precisa. Né? Temos várias ferramentas para entregar isso daí, né? Em avaliação de rebanho do momento atual, onde nós vamos conseguir chegar com esse rebanho na geração futura. Então, é o como, né? Eu acho que é um ponto muito importante, que a gente vira e mexe fala muito disso, né, Mari? Importa muito quem está junto com você. E a Genix está aqui para estar junto com você nesse momento, sabe, produtor? Que nos ouve, que nos vê.
em identificar quais são os pontos mais necessitados de melhoria no seu rebanho hoje, que todos os rebanhos necessitam de melhoria, então a gente foca nisso e mostrar em conjunto com você qual é o caminho, qual é a decisão mais assertiva a ser tomada, né? Exatamente. É bem isso, entregar um pacote completo de soluções e não só ir lá e colocar as doses de sêmen no seu botijão. Isso vai além, né? As nossas entregas, elas vão além. E é o que a gente sempre fala, né? Que a gente quer ir além realmente da palheta de sêmen por si só, assim, né? É trazer esse 360 aí para os rebanhos e caminhar junto, assim. Eu, na verdade, eu não tenho vaca, mas tô até pensando em comprar umas vacas agora, sabe? Eu já vendi Smart Dairy pra minha família inteira. Só pra eu poder, assim, dar uma experimentada nisso. E eu acho que só fazendo um gancho é muito legal. Eu fico até lisonjeada, assim, porque a inteligência artificial, ela tá em várias camadas, em vários setores, né? É quando você vê uma coisa tão apurada, assim, já nesse nível de evolução para a pecuária, né? Que muita gente ainda fala, porque a pecuária não é tecnificada, porque a pecuária ainda não tá... Gente, não tem nem o que dizer, né? Agora eu vou fazer a minha defesa aqui da inteligência artificial. A gente está usando uma tecnologia tão avançada que os frameworks que a Gmate utiliza hoje foram desenvolvidos pela Google DeepMind, que é o maior centro de desenvolvimento de inteligência artificial. A gente utiliza exatamente os mesmos frameworks. É os mesmos frameworks que, por exemplo, a Tesla utiliza para dirigir os carros. Nossa. É os mesmos frameworks que utilizam hoje para controlar sistemas de segurança em aeroportos. Assim, é a tecnologia mais avançada que existe hoje. Dá para confiar, né, produtor? Acho que tá Não, ficando e muito assim, claro. né, a Genix, ela vamos falar, é a única empresa, do setor que tá trabalhando com a inteligência artificial nesse nível de informação. Aliás, que tá trabalhando com inteligência artificial como um todo, né? A Genix, mais uma vez, pioneira, trazendo para os nossos clientes o que tem de melhor. E quando, Fernando, assim, eu procurei vocês, o Fernando eu conheci não faz tanto, mas o sócio dele, o Richard, é meu amigo de longa data, assim. Eu tinha certeza da qualidade que vocês entregariam, sabe? Então, eu falo que é o casamento perfeito, Genix e Gmate, até se parecem nos nomes. E frisando bem aqui, né? A gente começou com o acasalamento, começou com a predição, agora a semana a gente já está entrando com os relatórios feitos por inteligência artificial e tem muita mais coisa para vir. Então, a gente tem uma empresa, assim, que é movida a inovação. Sim. Eu tenho uma equipe perfeita, uma equipe excelente, o pessoal ama inovação. Então, a gente está toda hora inovando e colocando coisa nova. E, com certeza, os preferenciais nessa tecnologia ali é a Genix para oferecer sempre os melhores produtos ali que a gente desenvolve. Vamos passar para uma... Acho que a gente está finalizando, mas, né, dá só um exemplo, né, Melina, de como a gente tem usado isso no campo? Ah, sim, com certeza. Vamos mostrar um pouquinho aí como é que é. Bom, eu vou aproveitar então, eu vou falar. Eu gosto pouco de falar, né? Não. Ninguém gosta. Assim, um exemplo eu acho bem bacana para a gente estar trabalhando o Smart Dairy nas propriedades. Acho que são 2 casos, né? Hoje a gente tem um número crescente, o Fernando já tocou aqui no assunto do próprio rebanho que vocês trabalham hoje lá, né? Então, para identificação e acasalamento de animais que são doadoras de embrião, por exemplo, né? O Smart Dairy traz para a gente uma segurança, uma assertividade muito, muito, muito grande para trabalhar nesses agrupamentos de animais, né? Onde nós precisamos e desejamos replicar a genética mais avançada que temos dentro da propriedade. Com a utilização pela predição ou alicerçado com resultados genômicos que nós já temos dessas fêmeas que são identificadas como superiores dentro do rebanho, o acasalamento com a predição da geração futura dá um chão muito mais firme para a gente estar pisando, um caminho muito mais direcionado para o nosso produtor e até mesmo com uma outra estratégia, Mari, por exemplo, que a gente já tem trabalhado, né, em alguns rebanhos, na identificação das fêmeas nulíparas, né, das nossas novilhas, das bezerras que estão entrando em idade reprodutiva e no ranqueamento delas para se fazer a utilização de um sêmen sexado com maior assertividade, por exemplo, né? Um sêmen sexado em animais de primeira, de segunda lactação, em propriedades que tem... Sêmen-sexado de valor agregado maior também. Isso, Usando, e tem aquela estratégia que você muito gosta, que eu sei, que a gente viu nos Estados Unidos, estamos replicando aqui no Brasil, crescendo a passos largos, que eu vou deixar para você falar. Na verdade, o que o Gabriel tá falando é do Beef on Dairy. A gente não pode deixar de falar dele aqui, né?
eu acho que o primeiro passo do Beef on Dairy, de um bom projeto de Beef on Dairy, de um projeto responsável de Beef on Dairy, é a gente entender aonde o rebanho tá. Se é um rebanho em crescimento, se é um rebanho estabilizado, para eu entender qual a porcentagem dos animais que eu posso trabalhar com o gado de corte sem prejudicar o meu leite, mas principalmente a identificação dos animais que eu vou usar esse sêmen de corte, sabe? É super importante, porque eu não quero deixar de reproduzir os meus melhores animais pro leite. Então, a minha intenção não é sair da atividade leiteira, mas sim ter mais uma fonte de receita, exatamente, dentro da fazenda com o gado de corte. Porém, então eu tenho que identificar os melhores animais para eu continuar reproduzindo ele na minha reposição da fazenda de leite. E aqueles animais não tão bons assim, eu uso o gado de corte e eu consigo ter mais essa fonte de receita. Então, dentro da estratégia de Beef on Dairy, que o Gabriel falou certo, assim, nos Estados Unidos, 5 fazendas que a gente foi, 5 fazendas fazem Beef on Dairy. Até eu estava no Paraná mês passado, né, Fernando? Teve até um evento sobre o programas Beef on Dairy. Então, isso a gente vai começar a ver de forma muito forte, principalmente com esse novo ciclo pecuário que se inicia, né? Alto valor do bezerro. Então, a gente vai começar a ver um aumento da utilização da estratégia do Beef on Dairy nos produtores de leite. Mas é super importante que a gente tenha em mãos quais são os animais que eu faço o gado de corte, quais são os animais que eu quero continuar reproduzindo para minha fazenda de leite. E para isso, o Smart Dairy é fantástico. Combina com tudo que a gente falou aqui. Não tem como eu começar um projeto sustentável de Beef on Dairy. Esse é o ponto, Mari. Sustentabilidade. O Beef on Dairy, ele vem para unificar isso, né? Ele vem na produção de bezerros, de bezerras, com cruzamento, com corte, que é onde a gente potencializa a sustentabilidade da produção também. A gente sabe diversos pontos quais tangem, né, essa nossa produção leiteira, e o Beef on Dairy é uma estratégia. É uma estratégia de aumento de sustentabilidade, aumento de rentabilidade dentro da propriedade e soma, né, a todo esse pacote de solução que a gente tem envolvendo o Smart Dairy, envolvendo sêmen sexado, sêmen convencional, transferência de embrião e também, sem contar a predição genômica, que é aquela coisa, né? Tirar a venda. A gente tira a venda do produtor para conseguir mostrar para ele o que a gente vai estar produzindo lá na frente. Eu até vou pedir para o Fernando, para ele exemplificar como que, por exemplo, um produtor que está lá fazendo, que quer fazer Beef on Dairy, como que ele consegue ver no programa qual é o animal que vai ser reproduzido para leite, qual é o que vai usar corte, o que o programa ele tem que mostra isso. Legal. Então, são 2 maneiras que consegue verificar isso. Como a gente faz a predição dos animais, você conhece cada animal ao nível individual. O que o animal tem de mérito, de defeito. Então, por exemplo, ali, se você faz uma simples seleção por mérito líquido, você consegue ranquear esses animais e simplesmente partiu. Topo vai para o acasalamento semi-sexado, e a parte intermediária ali semi-convencional e o inferior ali para Beef on Dairy, né? Ou também, isso é uma exclusividade nossa, você consegue desenhar um índice para os seus animais. Isso é muito legal. Então, basicamente assim, você coloca... Vamos resumir assim. Você cria um TPI para o teu próprio rebanho. Sim. Você cria um índice próprio para o teu rebanho. Você coloca lá, meu foco é mais leite, gordura, proteína. Eu quero colocar um pouco de célula somática junto. Aí eu converso com o técnico. Eu tenho um problema de composto de pernas e pés. Você coloca um peso adicional nisso ali. E você monta uma pontuação de 100 a 0 para os animais. Então, 100 então os animais superiores, semi-sexado, intermediário ali, convencional, ou como você me decidir, ou superior pode ser até... pode ser feito em embriões. Então, é o que a gente faz na nossa central. A gente libera nosso terço superior para embriões e o restante, receptoras ali, ou Beef on Dairy, né? O descarte genético. Até exemplificar ali o nosso plantel ali, trabalhando assim, num regime bem apertado, digamos assim, com os animais ali, a gente pulou de 2.700 para 3.050 de uma geração só. Então, muita coisa. É um avanço muito consistente, né? É um resultado muito claro. E não é só o TPI, né? A gente tem animais com... A nossa média hoje está em 1.600 libras de leite, taxa prenhez basicamente positiva, composto de ubre acima de 1. Então, assim, são animais redondinhos, todos padronizados. Eu até estava conversando com um cliente sexta-feira no telefone, né? E ele me mandou os últimos resultados de genoma dele, nós colocamos no programa.
E aí ele pediu, falou, Mari, ó, ele faz embriões lá, ele ranqueia pra mim. E ele ranqueou numa planilha de Excel, top-down, assim, mérito líquido, tudo, só mérito líquido. Na hora que eu fui ranquear, eu ranqueei pelo programa e eu usei vários fatores. Eu vi o que estava precisando melhorar ali. Ele olhou e falou assim, olha, ainda bem, viu? Porque se fosse para fazer igual eu faço, eu não precisava de você, né? Eu falei, pois é. Então, o programa, ele permite ter essa complexidade, sabe? Ter esse olhar mais 360 do animal e não você simplesmente ranquear numa planilha de Excel do maior para o menor, como que acontece muitas das vezes, né? É um facilitador, né? Exatamente. E não é uma matemática simples, 1 mais 1 é igual a 1. Não. Ali, a gente teve uns acertos muito grandes, até se me permite falar ali. A gente tem um cliente em Paraná que teve um animal genotipado com 3.250 TPI. A gente teve o touro com o segundo maior mérito leite do mundo. Então, tudo foi tirado a partir do nosso programa. Então, agora, eu imagino que no próximo ano aqui com a equipe da Genix, a gente vai ter resultados muito superiores a isso. Com certeza. E vamos multiplicar esses resultados ali. Então, é muito fácil com a ferramenta, aplicando, seguindo sério os passos que ela indica ali, eu tenho certeza vão ter sucesso. E tudo isso na palma da mão, né, Mari? Que fica muito mais prático. Com aplicativo no celular, Android e iOS, com a parte em computador também, você entra ali pelo site da Genix, já vai ver Genix Smart Dairy, só clicar, já é direcionado para a página, seu login, sua senha. Ela foi concebida para qualquer lugar que tem conexão à internet, ela vai usar. Então, se tiver uma Smart TV, geladeira inteligente, ela vai conseguir conectar com o Smart Dairy. Rodar em todos os lugares, né? É smart, né, gente? Não podia ter outro nome. Exato. É dormir e acordar ali, né? É isso aí. Quase o novo vício do produtor ficar vendo os gráficos, os resultados. Muito legal. Bom, conversamos bastante aqui, né? Claro que o assunto é extenso. Mas e gera muita curiosidade, assim, né? É impossível não querer saber um pouco mais. Então, a gente está à disposição para continuar essa conversa com a nossa equipe técnica, com o Fernando, com a Mariana, Gabriel, enfim. Procurem aí as pessoas da Genix para falar um pouquinho mais do Smart Dairy, para trazer isso pro seu rebanho, para essa realidade. Vamos atingir um novo patamar juntos, acho que é isso, assim, né? E acompanha também a Genix, porque a gente está com muito conteúdo bacana sobre o Genix Smart Dairy também, trazendo alguns highlights aí, alguns destaques do que é interessante de saber aí do Smart Dairy. A gente está em todas as redes sociais, Facebook, LinkedIn, Facebook, YouTube, Spotify, enfim, procura a gente e vamos viver essa revolução todo mundo junto, assim, que é isso que é de verdade, né? Eu queria agradecer a presença de vocês, Mariana, suas palavras finais, Gabriel e Fernando, vamos lá. Obrigado. Bom, realmente foi muito legal esse podcast, assim, adorei participar, obrigado pelo convite. E realmente fica um gostinho de quero mais, né? Porque é uma ferramenta muito nova, inovadora e convida a gente realmente a olhar de uma forma diferente para o melhoramento genético. E eu faço esse convite para você, produtor. E o que vocês tiverem dúvida, eu e mais toda a equipe da Genix, a gente está à disposição. Um abraço. Pessoal, obrigado, Fernando, Mariana, Melina. Você que nos assiste, que nos ouve, venha fazer parte, junto com a Genix, dessa nova fase, dessa revolução dentro do melhoramento genético e seja, né, parte da Genix. Faça parte da nossa equipe, da nossa grande família, que a gente sempre fala, né? Sobre isso. Nos acompanhe nas redes sociais, @Genix Brasil no Instagram. Tudo que a gente posta, as nossas visitas, a gente compartilha por lá, né, Melina? Para ficar por dentro das novidades. E, de novo, para fechar, o Genix Smart Dairy marca uma nova fase, tanto para a Genix como para o melhoramento genético de bovinos leiteiros. O foco nosso é em produzir as fêmeas do futuro dentro da propriedade. Então, vem com a gente, seja parte disso. Então, pessoal, eu queria agradecer o convite e agradecer todos a confiança que vocês depositaram em mim desde o começo do projeto ali. E eu tenho certeza que a gente está só começando ali o Smart Dairy, vai ter muita mais coisa, vai desenvolver muita coisa. E quando sair os primeiros resultados oficiais, com certeza vai chamar muito mais atenção do que já está chamando, né? Então, eu tenho certeza que essa jornada está só começando ainda.
Obrigadão, Isso aí. viu? Isso aí. Obrigada, Obrigada, gente. Fernando. Obrigada, Obrigada, Fer. pessoal.